Bora lá. Bom, gente, boa noite. Hoje a gente vai ver a parte de consulta de enfermagem na saúde coletiva. Acredito eu que seja uma parte até mais interessante para vocês, tá? Que é a parte que adentra em algumas coisas. Vocês não vão ver especificamente as consultas, tá? Porque vocês têm a disciplina de semiologia e semiotécnica e tem outras disciplinas também na faculdade que ensinam a vocês todo o processo de consulta de enfermagem. Vocês vão ver como é que surgiu essa consulta, qual é a nossa participação na consulta de enfermagem, por que é importante a consulta, como é feita, como é feita uma consulta de enfermagem de qualidade, como realmente a gente deve escutar o paciente, qual é a forma mais humanizada de se fazer isso. Deixa eu aceitar aqui os colegas primeiro, para a gente iniciar aqui. Como a gente faz para conseguir fazer o processo de enfermagem, bem como a sistematização de enfermagem, tá? Então, assim, lá no semestre passado, vocês viram comigo na disciplina de ética e deontologia algumas atividades privativas do enfermeiro, tá? E a consulta de enfermagem, ela é uma atividade privativa do enfermeiro, respaldada, né, pela atual legislação do exercício profissional de enfermagem, que é a lei número 7.498 de 86. Não é tão atual não, tá? Mas é a mais atual que a gente tem. E assegurada pelo Conselho Federal de Enfermagem na sua resolução de número 358 de 2009. Então, a consulta de enfermagem ela não pode ser feita por nenhum outro tipo de profissional da enfermagem, a não ser o enfermeiro que é formado, né, que tem nível superior, diploma de nível superior em enfermagem. Então, técnico de enfermagem não pode, auxiliar de enfermagem não pode, e nenhum atendente de enfermagem, nenhum dessas outras áreas dentro da enfermagem, da profissão enfermagem, não podem fazer. Apenas o profissional de nível superior, certo? E essa mesma legislação, ela vai dispor, né, sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação desse processo de enfermagem, tá? Nos ambientes públicos, nos ambientes privados, nos quais vão ocorrer esse processo de cuidado que vai partir do profissional de enfermagem de nível superior, tá? Além disso, nós vamos ter também o processo de enfermagem, que vocês viram esse processo de enfermagem numa disciplina chamada de sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, tá? E o processo de enfermagem ele é utilizado também dentro da saúde coletiva e dentro das unidades básicas de saúde. Então, o processo de enfermagem ele vai ser utilizado como método para sistematizar essa assistência, como a sistematização ela já faz, ela sistematiza, como vocês já conhecem, né, esse processo de sistematização. E também toda a sua forma, né, atual, mais conhecida e definida pelos especialistas, né, consiste de 5 fases ou etapas sequenciais e interrelacionais. Então, para a gente fazer o processo de enfermagem, para a gente conseguir sistematizar a assistência, nós precisamos completar e fazer essas 5 fases nessa ordem e não podemos pular nenhuma dessas fases para que a gente consiga realmente fazer o processo de enfermagem, tá? Então, a gente vai ter o levantamento de dados, né, ou coleta de enfermagem, que é o histórico do paciente que eu vou coletar, né? Eu vou fazer uma anamnese bem fundamentada, eu vou perguntar tudo. Eu vou ser pior do que o FBI nesse momento. Lógico que eu vou perguntar coisas a esse paciente em que estejam relacionadas à minha conduta enquanto profissional de enfermagem, o que eu preciso saber enquanto profissional de enfermagem, tá? A partir daí, eu vou fazer um diagnóstico de enfermagem, que é totalmente diferente de diagnóstico médico, tá? Muitas vezes, as pessoas confundem o nosso diagnóstico de enfermagem com o diagnóstico médico. Então, a gente não faz diagnóstico médico. Por exemplo, diagnóstico médico é gastrite, trombose,
Esses diagnósticos, que a gente chama de diagnósticos médicos, a gente não faz esse diagnóstico, nós fazemos o diagnóstico de enfermagem, que também está relacionado a esses, porque são as consequências, né, desses problemas, porém o nosso diagnóstico ele é sistematizado e ele é totalmente diferente. Nós fazemos o planejamento de enfermagem, que é totalmente voltado ao diagnóstico também, à implementação e à avaliação, né, dessa implementação que eu fiz. Então, eu faço meu planejamento, a partir do meu planejamento, vou executar as minhas ações. A partir dessas ações, eu vou perceber o que é que eu necessito implementar nessas ações para o meu paciente. E a partir daí, eu faço a minha avaliação dentro desse processo, o que é que eu preciso mudar para esse paciente, qual a conduta que eu devo da minha prescrição de cuidados para esse paciente. E nós temos também a importância, tá? A gente galgou muito, gente, para termos essa questão de ter realmente uma consulta, de ter um empoderamento dentro da enfermagem. Então, para chegarmos até aqui, até esse processo da enfermagem, a gente teve alguns processos, tá, longos aí para passar. Mas em 2007, Porto definiu a consulta de enfermagem como a prestação da assistência realizada pelo profissional de enfermagem, tanto para o indivíduo sadio quanto para aquele que se encontra hospitalizado. Tá? E em muitos casos, é o primeiro contato com o cliente para que sejam identificados seus problemas de saúde. Então, no momento em que o profissional de enfermagem, dentro da saúde coletiva, tá, gente? Que a sistematização... Alguém ia falar? Tá. Abri o áudio sem querer. Ah, tá. Então, a sistematização dentro da saúde coletiva, tá? Ela é totalmente diferente. Então, cada sistematização, ela é própria para aquele ambiente de trabalho e para aquele paciente. Lógico que a gente vai ter as denominações aí que vocês viram na sistematização, mas isso é de cada indivíduo. Tá? E a gente já vai atender, principalmente na atenção primária, os indivíduos sadios, que são aqueles indivíduos em que a gente vai trabalhar mais a prevenção. Porém, como a gente sabe que o modelo de consulta, ele é sim hospitalocêntrico, né? As pessoas entendem que no momento que você vai para uma consulta, você tem que sair de lá com uma receita. Tá? E não vai ser diferente também na consulta de enfermagem. Quando o paciente vai atrás do enfermeiro, normalmente, o primeiro contato que o paciente tem é com o enfermeiro da unidade, tá? Ele não... o profissional médico, normalmente, ele faz a consulta após esse contato que tem com o enfermeiro, tá? Que é o momento de identificação desses problemas de saúde do paciente, onde a gente faz toda a entrevista, faz a coleta de dados, percebe quais são os problemas desse paciente, a gente lista esses problemas, tá? Desse paciente, e aí vai partir para o processo de sistematização. E a consulta de enfermagem, ela tem objetivo, tá? Então, o objetivo principal dessa consulta é prestar uma assistência sistematizada de enfermagem. É identificar os problemas de saúde e doença, executar, avaliar os cuidados que contribuam para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. Não diferentemente do médico, o médico também é da mesma forma. Ele executa e avalia os cuidados que contribuam para a promoção, para a proteção, para a recuperação e reabilitação da saúde. A enfermagem, o fisioterapeuta, o nutricionista e todos os profissionais de saúde, eles fazem a sua consulta de acordo com o seu conhecimento, a sua formação técnica, a sua formação científica, e eles executam e avaliam todos os pacientes. No nosso caso, a gente avalia e executa cuidados, tá? Para promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. Vou passar aqui. Então, esse processo de consulta, ele precisa ser o mais rápido possível. Mas não é rápido, assim, no sentido de, a consulta tem que ter 5 minutos. Não, ele tem que ser rápido no sentido de ser resolutivo. Tá? Desde o histórico de enfermagem ao exame físico que eu faço detalhadamente nesse paciente. Vocês já aprenderam a fazer exame físico? Semiologia e semiotécnica 2. Já aprenderam? Aham.
Teoricamente, né? Sim. Mas já fizeram no boneco, alguma coisa assim? Não teve prática ainda não. Já vocês conhecem os termos técnicos, né? Do exame físico. Exato. Pronto, correto, tá bom. Então, a gente vai partir desde a questão do histórico de enfermagem, ao exame físico do meu paciente, o diagnóstico de enfermagem, a partir daí o meu plano terapêutico, a minha prescrição de enfermagem e após isso a minha avaliação dessa consulta, tá? Essa prática, né, ela está prevista dentro da lei número 7.498, a qual prevê a consulta de enfermagem e ato privativo do enfermeiro, como a gente já falou. Tá? E a consulta de enfermagem, ela é capaz de dar respostas às complexidades do indivíduo, com base em um saber acumulado de disciplinas que desvendam também as relações humanas. Então, quando a gente estuda na faculdade, por exemplo, filosofia, sociologia, algumas disciplinas que a gente se pergunta, meu Deus, eu vou usar isso para quê, Senhor? Eu estou fazendo enfermagem, para que eu preciso fazer bioestatística, por exemplo, que ninguém gosta de fazer bioestatística. Para que eu vou fazer bioestatística na faculdade de enfermagem? Para que eu preciso fazer biofísica numa faculdade de enfermagem? Então, assim, gente, a enfermagem ela é uma ciência, tá? E ela estuda e ela precisa ser capaz de dar respostas ao indivíduo, as mais variadas respostas complexas ao indivíduo. Então, a gente precisa ter um saber acumulado de várias disciplinas. Quando a gente está no ensino médio, nós estudamos todas as disciplinas, né? Porque aquilo ali é o básico do ser humano. Ensino médio, ele tem que saber o básico para poder entrar numa faculdade, né? E com isso ter a maturidade de um profissional quando ele estiver se formando ou quando ele se formar. Porém, esse processo, quando a gente sai do ensino médio e vai para a faculdade, vê essas outras disciplinas, entra naquela mesma questão, para que eu estou vendo isso? Então, não é em vão que a gente estuda algumas disciplinas na faculdade, a gente precisa estudar algumas disciplinas na faculdade, tá? Justamente por conta dessa complexidade que é o indivíduo, principalmente nas relações em sociedade. Então, quando a gente estuda sociologia, antropologia, isso vai depender da grade curricular de cada faculdade, mas eu, por exemplo, eu estudei antropologia, eu me perguntava também para que eu estou estudando isso. Mas depois que a gente forma, que a gente começa a trabalhar, a gente começa a entender o porquê de tantas disciplinas. Tá? E aí a gente vai ter também a resolução de número 159 do ano de 93, que de acordo com o Conselho de Enfermagem, CONFEN, né, de 93, conforme a resolução de número 159 de 1993, a consulta de enfermagem ela deve ser obrigatoriamente desenvolvida em todos os níveis de assistência à saúde, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. Isso vai incluir também a Estratégia de Saúde da Família, a SF, cujas normas prevêem a entrevistas de enfermagem. Então, conforme a resolução em 1993, nós da enfermagem garantimos o direito, porque é obrigatório, ter em todos os níveis de assistência, em todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, a consulta de enfermagem. Se tem que ter consulta de enfermagem, tem que ter enfermeiro, porque é o único profissional que faz a consulta. E isso, logicamente, vai incluir a estratégia de saúde da família, tá? Bom, e o fator de valorização, tá? É muito importante a gente saber dessa parte com relação à valorização da nossa profissão, porque, assim, quando a gente fala de estratégia da saúde da família, a gente identifica ela também como um fator de valorização dessa consulta de enfermagem. Dentro de uma estratégia de saúde da família, quem é que faz o pré-natal? O enfermeiro. Lógico que a gente tem aquela lógica de atenção básica que o enfermeiro ele faz o pré-natal de baixo risco, tá? Enfermeiro, seja ele enfermeiro generalista ou seja ele enfermeiro obstetra. Ele é capacitado para fazer um pré-natal de baixo risco, de risco habitual, que a gente chama hoje, tá? Porém, as consultas elas são intercaladas. É uma consulta de enfermagem, uma consulta do médico. Uma consulta de enfermagem, uma consulta do médico. Conforme essa gestante ela vai
passando e sequenciando, né, passando os meses, ela necessita de um maior número de consultas, até que ela chega no último mês e ela tem que ter uma consulta pelo menos uma vez por semana. Então, ela vai ter aí, no mínimo, 4 consultas no último mês de gestação, nas últimas semanas de gestação. E essas consultas também vão ser intercaladas entre a enfermagem e o médico, tá? Então, assim, é importante a gente ressaltar, tá? Que a própria estratégia de saúde da família, ela serve como fator de valorização da consulta de enfermagem, uma vez que ela prestigia e torna mais frequente. Então, crescimento e desenvolvimento infantil, quem faz? O enfermeiro. A gente tem total autonomia e total conhecimento para fazer e para identificar algumas patologias na criança, até os 2 anos de idade. Nós conhecemos de vacina, conhecemos muito de vacina. São poucos os outros profissionais de saúde que entendem tanto de vacina como nós, enfermeiros, como os técnicos de enfermagem, como as pessoas que trabalham dentro da imunização. O enfermeiro, ele tem que saber muito de vacina. Então, o calendário vacinal, ele muda a Ave Maria o tempo todo. Então, você está dentro daquela unidade de saúde, você é o enfermeiro daquela unidade, você é o gestor, você é o coordenador daquela unidade, exemplos, enfim. Você é quem vai saber mais de vacina, de tudo, né? A gente estuda muito para isso. Outras questões também, como a questão do hipertenso e do diabético. Então, os grupos terapêuticos de hipertenso e diabetes, a consulta de enfermagem para o hipertenso e diabético, ela também é totalmente individualizada e também pode ser feita de maneira coletiva. Então, todos os programas de atenção básica que atendemos dentro da atenção básica, todos eles têm consulta da enfermagem, tá? Então, é a partir daí que vem esse fator de valorização do enfermeiro, tá? E é com isso também que a gente vai ver a questão de algumas dificuldades que os enfermeiros eles se deparam, tá? Então, os enfermeiros eles têm se deparado com algumas dificuldades dentro dessas unidades, principalmente da estratégia de saúde da família, né? E também das instituições hospitalares. A gente vai ver as dificuldades com questões estruturais mesmo, não só da parte física, mas também de questões estruturais, como, por exemplo, a falta de alguns insumos, como de um sonar de qualidade, né, para poder ver o batimento cardíaco de um bebê da forma correta, um otoscópio de qualidade, que às vezes falta nas unidades de saúde, materiais mesmo, insumos assim, permanentes, que a gente precisa ter dentro de uma unidade. E até mesmo a questão de estrutura física, uma sala de péssima qualidade, uma sala onde é muito calor, muito quente, não tem um ar-condicionado, sabe? Essas coisas que a gente enfrenta na saúde pública. Principalmente em locais muito pequenos, em comunidades muito pequenas. Tem situações que você tem que fazer consulta ao ar livre, né? Como, por exemplo, teve uma inscrição agora, gente, para enfermeiros, se vocês já fossem informados, ó. Teve uma inscrição agora para enfermeiros para trabalhar no Xingu. Você trabalha 15 dias no Xingu, só que você tem que morar lá. Você trabalha 15 dias dentro da aldeia, até uma aldeia indígena. E você folga 30. Então, você fica 15 dias dentro dessa aldeia, prestando assistência, serviço. Vocês terem noção, o consultório lá é dentro de uma oca. É muito legal. Eu até fui convidada para fazer parte desse negócio lá, para me inscrever, mas hoje eu já fiz muitas essas loucuras, assim, sabe? Essas novidades, assim, de querer algo novo, de experimentar. E hoje eu não tô mais nessa vibe, porque eu ando estudando bastante e eu não tenho tanto tempo, assim, nem tanta disponibilidade para essas coisas. Mas sempre surgem oportunidades nessas regiões, tá? E os salários são muito bons. Então, dessa vez mesmo que eles chamaram para Xingu, eles estavam pagando, você trabalha 15 dias, eles estavam pagando 10 mil reais, mais alimentação, transporte, tudo por conta, tá? Isso do Ministério da Saúde. Então, você se inscreve no Ministério da Saúde, faz uma entrevista, eles veem sua formação, tudo certinho, e você vai. Eu tenho uma colega, inclusive, que fez faculdade comigo, que ela foi e ela tá lá. Só vejo as postagens dela.
Não tem, eu citei esse exemplo justamente por conta das questões estruturais. Então, lá nesse local não tem questão estrutural nenhuma para fazer um atendimento, né? A gente faz os atendimentos pensando mais no paciente, porém, não tem, assim, uma estrutura física adequada para se fazer. Sim, é uma oportunidade incrível, tá? Uma oportunidade muito boa mesmo. Direto tem essas oportunidades. Agora, na época do Covid mesmo, surgiram muitas oportunidades. Os profissionais que se inscreveram, todos os profissionais de saúde tiveram que se inscrever naquele negócio, o Brasil Conta Comigo. E lá tinha embaixo, se você tinha interesse de atuar no enfrentamento ao Covid, se sim, você apertava, né, o simzinho lá. E você era, assim, convocado e ia para diversos lugares. Eu tenho amigas que foram eu tenho uma amiga, inclusive, que foi para Manaus, né? E, assim, as remunerações são muito boas, gente. Esse negócio, enfermeiro ganha pouco. Ganha pouco, depende de onde você quer trabalhar, depende do que você vai fazer. A gente não eu considero assim que a gente não ganha nem pouco nem muito. A gente ganha suficiente, tá? Depende muito da sua área, da área que você escolheu, do local que você vive. Porque, por exemplo, um município pequeno não vai ter condição de te pagar 10 mil reais, porque ele não tem folha para isso, tá? Ele não tem imposto suficiente para pagar um salário desse. Mas, a depender do cargo que você ocupe, a depender da sua formação, a depender do seu nível de estudo, por exemplo, as pessoas que têm uma especialização, elas vão ganhar mais. Quem tem um mestrado vai ganhar mais, quem tem um doutorado vai ganhar mais. Então, assim, a gente precisa pensar nessa lógica também de se especializar, tá? Deixa eu dar continuidade, deixa eu ir lá. Com relação às dificuldades, a gente vai ter também a questão de dificuldades pessoais, tá? Ser enfermeiro não é fácil, tá? Não é fácil, não é flores, não é mil maravilhas. Você tá ali como profissional, você vai escutar muita coisa, você vai escutar desaforo de paciente, você vai escutar as coisas que o paciente queria falar com o médico e ele não tem coragem, ele fala pra você. Além das questões também de paciente mesmo, tá? Porque, gente, dentro da unidade pode ter 10 enfermeiros bons, 10 enfermeiros excelentes, mas tem aquele paciente que quer olhar pra cara do médico. Eu falei com o médico, eu passei pelo médico, entendeu? Tem isso também. A influência de crenças, tá? Infelizmente, a gente sofre com isso também, com essa questão de crenças, principalmente com relação aos valores de algumas pessoas que eu acabei de citar para vocês, que tem gente que quer porque quer ver a cara do médico. E, por vezes, ele não tem nem necessidade de passar, mas ele quer. E aí cabe a nós ainda passar por isso, de tentar convencer o paciente e mostrar a ele que ele não necessita, tá? É aí que entra a questão da prevenção quaternária, tá? E tem também a questão das condições sociais da população assistida. É muito difícil assistir uma população está em um nível assim, de vulnerabilidade muito grande, muito gritante. Eu tive uma oportunidade, logo quando eu me formei, eu fiz um estágio no subúrbio ferroviário, em Salvador, nas palafitas. Não sei se vocês sabem o que é palafitas. Palafitas são aquelas casas que elas ficam em cima da água. Parece um rio, mas na verdade é um esgoto que passa embaixo. E tinha de tudo. Tinha rato. Na verdade foi um projeto de uma especialização que eu estava fazendo, tá? Em saúde pública. E eu tive a oportunidade de passar um período lá nesse local. A gente passou lá 45 dias. E aí a gente ia ajudar o pessoal a fazer o Bolsa Família, o peso do Bolsa Família. A gente passava, né? E quando entrava nas favelas, assim, bem estreitinha, gente. As favelas não é aquilo que mostra na novela. Elas são localidades, assim, muito estreitas. Os becos são muito estreitos. Tem beco que só passa uma pessoa. Então você tem que esperar um passar para o outro vir de lá, sabe? Senão choca.
são muito estreitos, são locais muito estreitos. E a gente passou em um local, eu me lembro muito bem, que tinham acabado de desovar um corpo. E nesse dia, eu lembro que a gente chorou muito, sabe? A gente olhava, assim, a situação daquelas pessoas e a pessoa que tinham matado, né? Ela era um pai e tinha a ver com tráfico de drogas e tal. E ele tinha filhos e a mulher não trabalhava. Nossa, foi horrível. A comunidade toda se juntou para poder ajudar essas pessoas, sabe? Mas a gente entrava assim para fazer o peso do bolsa e os traficantes, eles vinham atrás com aquelas armas grandonas, sabe? Vinha atrás assim da gente, eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, onde é que eu me meti? Mas vocês vão ver. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de trabalhar em outros locais, em outros municípios maiores, numa capital, num lugar maior, que vocês vão ver o tanto de crescimento que isso proporciona. Quando eu vim trabalhar aqui, eu já tinha trabalhado em cidades grandes, então a visão da gente é totalmente diferente, tá? Não que você seja melhor que ninguém, mas a sua experiência conta muito nesse processo, principalmente na qualidade da assistência daquela população que você vai prestar. E a gente vai ter também outras dificuldades, né, com relação à crença de que a consulta segue o modelo biomédico, também ela vai ser repetida, que é aquela questão de que a consulta de enfermagem, o paciente vai ter que sair de lá com uma prescrição medicamentosa e com a requisição de exames. A gente prescreve medicamentos? Então, é aquela questão, a gente prescreve medicamentos do protocolo do Ministério da Saúde do município, aquele protocolo da farmácia básica, tá? E algumas medicações de protocolo mesmo, que são protocolos do Ministério da Saúde. E requisição, a gente pede exames? Pede, né? Numa consulta de pré-natal, por exemplo, a gente solicita os exames da gestação, né? Da grávida. Então, a gente solicita os exames do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre. Ultrassom, tudo isso a gente solicita, tá? Isso vai depender também muito da lógica da logística do município, mas nós somos profissionais capacitados para isso. Mas tem alguns municípios que têm uns protocolos diferentes. Não que isso vá de contra a sua capacidade, mas a gente também precisa estudar a questão da capacidade estrutural desse município. Por exemplo, Santa Maria tem no mínimo 14 enfermeiros dentro da atenção básica. Eu tô falando dentro da atenção básica, tá? Não tô falando na geral, é só dentro da atenção básica. No mínimo 14 enfermeiros. No mínimo 30 técnicos de enfermagem nesse processo, fora a imunização. No mínimo 14 médicos, já que são 14 unidades de saúde, é um médico para cada unidade. Então, no mínimo 14 médicos. E aí nós vamos ter agentes de saúde. Santa Maria tem 105 agentes de saúde, gente. Vocês sabem o que são 105 agentes de saúde? Ainda não dá conta de tanta área, de tanto que o município cresceu. Então, assim, isso vai depender muito da logística do município. Eu já trabalhei em municípios muito pequenos, tá? Muito pequenos mesmo, com população, assim, de 7 mil habitantes. 7 mil habitantes. E a gente acha que vai ser mais fácil pela lógica de ter menos habitantes, mas não é. Porque um município que tem 7 mil habitantes, por vezes ele tem uma unidade de saúde e ele tem um hospital. Você acha que uma unidade de saúde e um hospital vai conseguir atender 7 mil habitantes bem? Não vai, tá? Mas não cabe mais unidades ali. Porque para eu fazer outra unidade, eu tenho que ter um quantitativo populacional. Para eu ter um CAPS em um determinado local, eu tenho que ter uma quantidade populacional. Então, isso tudo também influencia. E para a gente refletir, tá? Todavia, conforme bem salientam alguns autores, tá? Vários autores, inclusive, é preciso que a consulta de enfermagem seja repensada para que gere impacto em si mesma, fugindo da suposta necessidade de prescrição de medicamentos. Então, salientar realmente, repensar qual o tipo de consulta de enfermagem que eu estou fazendo com os meus clientes, tá?
Como é que essa consulta gera, qual o impacto que ela gera na vida desse paciente, tá? Pra gente tentar fugir dessa necessidade de prescrição. Tentar fugir realmente e o paciente entender que ele não tá ali só buscando medicação, ele tá buscando saúde, ele tá buscando qualidade de vida, tá? E a consulta de enfermagem, portanto, né, gente, ela vai ser e ela deve ser, sim, reafirmada como prática da área de saúde, tá? E se for necessário, deverão ser rompidos determinados paradigmas para sua completa e devida implantação. É um processo ainda conflituoso, tá? Pois pressupõe o abandono do modelo biomédico. Então, a consulta de enfermagem, ela pressupõe sim o abandono dessa questão do modelo biomédico. Qual é o modelo biomédico? É um modelo em que o médico, ele é o detentor ali vamos dizer assim, de uma forma bem grosseira, tá? Ele é o detentor ali de todo o saber e é totalmente focado no médico a atenção do modelo biomédico. Essa nova atenção primária que nós temos hoje, ela tem uma resolução e uma indicação muito voltada para essa questão do modelo biomédico, tá? Por quê? Porque a gente perdeu os NASFs, né? A gente perdeu, por exemplo, hoje nós temos a equipe mínima das unidades básicas de saúde, porém, o processo desse novo programa, ele é bem diferenciado do programa que a gente tinha no passado, principalmente com relação ao custeio, né? O custeio, ele mudou. Os valores, mudou tudo, a questão do pagamento por desempenho, a questão das equipes, então tudo mudou. Então, essa questão do modelo biomédico é muito preocupante se ela realmente voltar com tudo. Por quê? Porque antigamente, nós enfermeiros, nós éramos vistos como patotinhas, né, de médico. A gente fazia o que o profissional mandava. Isso é culpa do médico? Não, de forma alguma. Isso não é culpa do médico, tá? Isso é, às vezes, culpa mesmo do próprio profissional de enfermagem que não sabe dizer que esse aqui é o meu direito, esse aqui eu sou o profissional de enfermagem. Gente, se eu estudei para ser enfermeiro, eu tenho que ser o melhor enfermeiro. O melhor enfermeiro para aquela área que eu estou atuando ali no momento. Se eu estudei para ser enfermeiro, não importa o que aquele profissional falou em detrimento de alguma coisa que você não concorde. Lógico que a gente vive numa idealização de construção de saberes, tá? Não tô falando que você não tem que ouvir o colega, não. Mas se você tem o seu saber, você também tem que partilhar ele, defender o seu saber. Se eu não concordo, vamos voltar lá na ética, tá? Se eu não concordo, por exemplo, eu sou enfermeira de uma unidade de terapia intensiva e o médico vai lá, o profissional vai lá e prescreve uma medicação para o paciente em que eu não concordo com aquela medicação. Eu acho que para o paciente aquela dose e tal, eu vou lá, eu vou discutir com o médico isso? Não. Mas eu vou lá, com o meu conhecimento, doutor, o senhor não acha que a gente poderia utilizar tal medicação ou diminuir essa dose? O paciente está assim. Quem fica com o paciente o tempo todo, gente, 24 horas, é a enfermagem. Então, quem sabe do paciente e das necessidades do paciente é a enfermagem, tá? O médico, por vezes, ele vai lá e passa rapidinho. O nutricionista vai lá e passa rapidinho. O fisioterapeuta vai lá e passa rapidinho. Não estou desmerecendo as outras profissões, tá bom? Eu estou falando que a enfermagem, ela passa 24 horas ali. Então, quando alguém quer saber do paciente, ele vai lá e pergunta a quem? A enfermeira. Fulana dormiu bem essa noite, comeu, fez isso, fez cocô, fez xixi. Como é que tá a diurese? Tá? Então, se eu sou o profissional que passo 24 horas com esse paciente, se eu sou da equipe que passa 24 horas com esse paciente, se eu sou da equipe que não dorme, que é da vigília, eu tenho o total direito de dar pitaco e de falar o que eu acho e o que eu penso. E eu tenho um conhecimento técnico-científico para fazer isso. Eu não vou destratar ninguém, eu não vou impor ninguém nada, porém, se eu não concordo com tal coisa, eu tenho que chegar, fulano, por
que a gente não faz assim? Fulano vai, não, vamos fazer. Fulano, por que a gente não faz assim? Se eu não concordo, fala, ó, doutor, sinto muito, mas eu não vou fazer assim não, porque eu acho que não concordo, eu não concordo com isso, acho que não vai ser legal e tal. Você não é obrigado a fazer o que tá escrito lá, tá bom? Bom, e aí, como sempre, né, a gente vai partir aí da questão para a questão da história da consulta de enfermagem. Até aqui tá tudo tranquilo, gente? Posso continuar? Vocês querem fazer alguma colocação, alguma pergunta antes de entrar na história? Vou continuar então, tá? Quando a gente fala de todo esse contexto aí, nós falamos aí da questão da consulta de enfermagem. Para a gente chegar nela, a gente passou por determinadas fases, né, tá? 4 fases para ser mais específica, tá? Para conquistar esse espaço que hoje nós temos de consulta de enfermagem, que a gente não pode perder de forma alguma, porque é uma parte da enfermagem que nos dá autonomia, que a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso saber e de construir um saber com outros profissionais, tá bom? Então, a denominação consulta de enfermagem, ela surge no Brasil na década de 60, porém já existia desde a década de 20. E essa conquista, né, desse espaço passou por 4 distintas fases. A primeira fase, ela vai corresponder à época que foi, meu Deus, os cachorros dos vizinhos, que foi criada a escola Ana Nery, que foi em 1923. Tá? Foi quando a enfermeira de saúde pública ela foi valorizada por ter uma atuação definida junto a esses pacientes. Então, em 1923, tá? Na época que foi criada essa escola, a Escola de Enfermagem Ana Nery, foi quando a enfermeira de saúde pública ela foi valorizada por ter justamente essa atuação definida junto aos pacientes. Qual era o propósito dessa consulta e dessa prescrição? Então, nessa fase, foi fundamental o apoio dos médicos brasileiros, tá? E das enfermeiras americanas responsáveis pela implantação da consulta de enfermagem no país. Então, a gente sabe que consulta de enfermagem, a gente teve sim o apoio dos médicos brasileiros, tá? Os médicos foram nossos amigos, sim, concordaram com essa questão da autonomia da enfermagem, e nós tivemos também o apoio, né? E pegamos, logicamente, essa ideia dessa implantação lá dos Estados Unidos da América, que foi onde primeiramente surgiu essa questão da implantação da consulta de enfermagem e posteriormente veio aqui para o nosso país. Inicialmente, a consulta de enfermagem ela era exercida de forma não oficial, tá? Direcionada a gestantes e às crianças sadias, sendo posteriormente estendida aos portadores de tuberculose e outros programas da área de saúde pública. Então, antigamente, a gente tinha as fundações de saúde, que eram as antigas FUNASA, tá? Que chamava Fundação Nacional de Saúde. Aqui em Santa Maria, por exemplo, nós temos alguns servidores ainda da época dessa fundação. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com alguns, principalmente na vigilância e na saúde pública, na atenção básica. Então, antigamente, esses profissionais, tudo era exercido de uma forma não oficial, tá? Como é que era isso? As pessoas que exerciam essa função de, por exemplo, um pré-natal que era direcionado às crianças e às gestantes e essas crianças, esse pré-natal era feito justamente por essas pessoas dessa fundação. Então, os técnicos de enfermagem, já que nessa época não era ainda conhecido como uma função obrigatória, uma função privativa de enfermeiro, os técnicos de enfermagem dessa época faziam tudo, gente. Até sutura eles faziam. Então, era sutura, era parto, era pré-natal, era tudo. E era num lugar só. Era como se fosse o povo chamava antigamente de centro de saúde. A gente tinha os centros de saúde, os centros de unidades sanitárias, tá? Não é à toa que nós temos aí, por exemplo, tem municípios aqui que tem aquelas unidades bem grandonas e que pegaram essas unidades e ampliaram e fizeram hospitais maiores, ou pegaram essas unidades, ampliaram e fizeram de policlínica, né, onde a equipe multiprofissional atende,
ou pegaram essas unidades e colocaram um posto de saúde lá, uma equipe de saúde da família para funcionar. Antigamente eram essas unidades, todas unidades do Estado, tá? Porque a Fundação Nacional ela pertencia assim ela pertencia ao governo federal, pertence ao governo federal, e esses profissionais eles vinham atuar aqui no Estado, tá? Eles vinham atuar aqui. Então nós temos aí alguns profissionais ainda disso, não é dessa época, tá? Nós temos alguns. E aí depois disso esses programas, eles foram se estendendo, essa consulta de enfermagem, ela foi se estendendo, tá? Para a questão do programa da tuberculose, do TB, e outros programas da área de saúde pública também na época. Na segunda fase, tá? Foi vista como um período de contradições, quando foram criados o Ministério da Educação e da Saúde, tá? Nessa época, os Ministérios da Educação e Saúde eram juntos, e também foi regulamentado o exercício da profissão de enfermagem. Então, as ações dos profissionais de saúde eram subordinadas e limitadas pela prática médica. Então, o médico falava bem assim: fulano, faça isso. Fulano ia lá e fazia. Fulano, eu quero que faça isso. Fulano, então a gente era pau-mandado. A gente fazia o que o profissional médico mandava a gente fazer. Então, as nossas ações, né, enquanto profissionais de saúde, eram totalmente subordinadas e limitadas pela prática médica. Em 38, tá, no Rio de Janeiro, as enfermeiras elas conseguiram carrear para a categoria a organização dos serviços de saúde pública nos estados. Entretanto, essa atribuição foi suspensa no ano posterior e a enfermeira, dessa forma, perdia espaço na atuação direta ao paciente, sendo-lhe delegadas apenas funções normativas. Então, nessa época, nós conseguimos, avançar nessa questão da organização do serviço de saúde pública, nos estados. Só que logo depois, isso foi suspenso. E aí a gente perde novamente o espaço nessa atuação direta e começa novamente a fazer apenas as funções normativas e não mais as funções, que deveríamos fazer, e as funções que eram as nossas funções mesmo que eram colocadas ali. Acho que saiu aqui. Saiu aí para vocês, gente? Os slides? Para mim saiu. Deixa eu colocar novamente. A minha tá aqui ainda. Tá aí ainda? Uhum. Deixa eu colocar aqui. Aqui tá dizendo que tá normal. Voltou ao normal aí? Tipo, professora, você tirou da tela cheia, entendeu? Ah, tá. Entendi. Vamos voltar lá na tela cheia. Tá. Entretanto, tá? Essa ação foi totalmente voltada e a gente voltou a ser a mesma. A gente voltou a gente perdeu a atuação direta, tá? E aí a gente voltou a ter que obedecer funções denominadas por profissionais médicos. Na terceira fase, essa fase vai corresponder ao período pós-guerra, que mostrou a imagem positiva da enfermagem e, consequentemente, para a consulta de enfermagem. Então, houve criação e aperfeiçoamento das escolas de enfermagem nessa época, algumas incorporadas às universidades, e a criação do Serviço Especial de Saúde Pública. Embora a enfermeira ainda fosse uma presença tímida nos hospitais da rede privada, isso já não ocorria na rede pública, estando a enfermeira em luta por maior espaço. Então é nessa época, gente, principalmente das guerras, em que a enfermagem ela aparece muito, mas muito mesmo. Porém, nós ainda aparecemos aqui nessa fase como pessoas que não precisavam, não é que não precisavam, mas assim, a gente fazia aquilo por amor. É como se, tanto que a enfermagem naquela época, a maioria das pessoas que executavam ela eram as freiras, tá, dos conventos e mulheres. Então as mulheres, elas iam, seus maridos, eles iam para a guerra,
né? E quando tinham muitos feridos, essas mulheres elas eram convocadas a aprender a cuidar. Então elas iam aprender o ofício da enfermagem, cuidando daquelas pessoas. Só que foi nessa mesma época que a gente também teve a questão do aperfeiçoamento de escolas de enfermagem, tá? E é nessa época também que surgem as universidades. E é aqui que surge a questão também do Serviço Especial de Saúde Pública. Então, na rede hospitalar privada, a gente ainda era um pouco assim, menos, né, em menos quantidade, não aparecíamos tanto. Só que na rede pública, a gente já estava criando ali um maior espaço, mas mesmo assim de grande luta. Porém, é nessa fase que a gente começa a ter uma imagem positiva. Esse profissional a gente precisa. Porém, nessa época também, nós ainda não éramos bem remunerados, tá? Era vista ainda como uma profissão, não era bem vista assim, como uma profissão, mas era vista como, vamos dizer assim, as pessoas que queriam fazer o bem, as pessoas que eram caridosas, então não necessitavam ser remuneradas por isso. Era uma época em que no país se começava a formular um modelo alternativo de seguridade social, servindo de instrumento político eleitoral do governo, tá? Essa modificação deve-se à industrialização do país, provocando uma acelerada urbanização e assalariamento de parcelas crescentes da população que pressionam por assistência médica. Então, lá no início, quando a gente começou a estudar a saúde coletiva, a gente lembra que o nosso país ele era totalmente exportador e agrário. Porém, com o processo da industrialização, né, a gente teve a questão acelerada, né, provocou a urbanização, as pessoas que moravam nos centros, as pessoas que moravam na zona rural, no meio rural, começaram a vir para a zona urbana. Então, os centros urbanos começaram a crescer, as pessoas começaram a ter salários, tá? A população começou a crescer, a população começou a exigir melhores condições de previdência social, de assistência médica. Nessa época também que surge a questão primordial, principalmente da questão do modelo hegemônico, onde as pessoas queriam e poderiam escolher os seus médicos, porque elas pagavam a previdência social. E na quarta fase, né, em 56, nós temos aí perspectivas para a profissão com o surgimento das primeiras pesquisas de enfermagem, congressos abordando pesquisas, reformas do ensino das escolas de enfermagem, inclusão das enfermeiras nas equipes do planejamento de saúde, e a partir de então se foi consolidado o trabalho de enfermeira na área de saúde pública, com a conquista da implantação da consulta. Então, vocês veem que o processo para chegar, para ter a implantação da consulta, ele não foi fácil, ele foi muito difícil, assim como galgamos pela nossa profissão e estamos até hoje. Já foi muito pior, inclusive a saúde pública já foi muito pior. Professora, mas eu tenho que me contentar com isso? Não é à toa que no passado as pessoas não se contentaram e nós estamos avançando e melhorando. Mas para que isso melhore, a gente precisa de pessoas integradas, que interajam e que queiram uma saúde pública de qualidade, que não só reclamem da saúde pública, que não só reclamem do SUS, que não só reclamem, mas que também façam, que estudem, que estejam ali prontos para trabalhar e para ajudar o seu país, a sua comunidade, o seu município, o estado em que vive, a crescer, né? A realmente ajudar para que a saúde pública cresça também. Isso tudo que a gente tem hoje é graças a mulheres que no passado sofreram opressão, se dedicaram e hoje a gente teve aí uma reforma totalmente. Hoje a gente tem escolas de enfermagem de nível superior aí, com notas absurdas, né? Então, assim, a gente tem que agradecer a essas pessoas, inclusive as pessoas que lutam pelo SUS e que lutaram lá atrás até conseguir o SUS hoje, que vai fazer 31 anos. Então, a gente precisa aprender também a lutar por isso, a saber onde a gente está pisando, a estudar para ter as coisas e não só cobrar sem saber o que está cobrando,
tá? E a partir dessa implantação, ela foi evoluindo e sendo mais difundida. E atualmente podemos observar consultas de enfermagem em diversos programas, especialmente naqueles específicos para doenças crônicas. Desde 1995 é mantido o vínculo com o programa de diabetes e hipertensão arterial, que é o antigo Hiperdia, tá? Então, isso é mantido até hoje. Nós não temos mais o programa de Hiperdia, esse nome não existe mais, mas nós temos sim o vínculo com o programa de diabetes e hipertensão arterial. E o enfermeiro, ele faz sim sua consulta de enfermagem nesses programas, principalmente nesses programas específicos de doenças crônicas. Então, cada programa, gente, existe uma consulta de enfermagem específica para cada programa, mas não é uma fórmula, não está lá escrito no papel que você vai fazer. Lá vai ter as diretrizes, né, do que você vai realizar, de como você deve proceder, porém, a partir de cada paciente, a partir de cada histórico de enfermagem que você coleta, a partir de cada sistematização de enfermagem que você passa a fazer por conta daquele paciente. E nós vamos ter também aí uma portaria, tá? Sempre tem portaria, não tem jeito, de número 648 de 2006, que vão dizer quais são algumas das práticas e características da estratégia de saúde da família, tá? Então, vão ser manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar de forma sistemática os dados para análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território. Então, nós enfermeiros também temos algumas práticas definidas e características dentro dessa estratégia de saúde da família, sendo elas não só essas, tá, gente? Nós temos várias, não são poucas, não. Nós temos várias atribuições, nós temos várias formas de utilizar a enfermagem, não é à toa que vem crescendo tanto. A gente tem enfermagem dermatológica, enfermagem na nefrologia, na parte de nefrologia já, tá? Para quem gosta dessa parte aí, a gente já tem. Nós temos infinitas especializações na área de enfermagem. A enfermagem na área de estética, que vem crescendo tanto, a gente vê vários enfermeiros aí abrindo seus espaços, né? Clínica não, porque a gente não pode abrir clínica, só quem pode abrir clínica é médico, tá? Mas clínica não, mas espaços a gente pode abrir sim, como os enfermeiros vêm abrindo espaços de estética, né, e ganhando seu espaço e ganhando autonomia nesse processo aí de enfermagem, mostrando realmente para que a enfermagem veio para ficar, veio para fazer a diferença, mostrando que o nosso cuidado ele é ampliado, ele não precisa ser ali focado apenas naquela questão ali do apenas da unidade básica, apenas hospitalar, tá bom? Nós temos a área, por exemplo, a minha área, a área de auditoria, que é uma área ainda muito pouco, as pessoas ainda fazem muito pouco atualizações e pós-graduação em auditoria. Realmente as pessoas, quem faz enfermagem busca mais uma questão prática, né? Mas para ter a prática, você também tem que gostar da teoria, você tem que ler, você tem que gostar de ler muito, porque sem ler você não consegue aprender, não é só na prática que você aprende. A diferença do enfermeiro que tem nível superior para o técnico de enfermagem, que é nível técnico, nível médio, não desmerecendo nenhuma das profissões, porque eu aprendi muito com os técnicos de enfermagem, tá, gente? Mas a diferença que nós temos o técnico de enfermagem, no momento que ele vai fazer, um exemplo, tá? Um procedimento, ele sabe executar o procedimento perfeitamente, tá? Ele estudou para fazer aquele procedimento, mas ele estudou principalmente a parte técnica, tecnicista, de ir lá e fazer. Estudou um pouco da parte científica, estudou sim o básico para poder também fazer anatomia. Ele precisa conhecer de anatomia para saber o que ele está fazendo. Precisa de conhecer de fisiologia para conhecer o que está fazendo. Precisa ter estudado saúde pública, precisa ter estudado algumas coisas, algumas noções hospitalares, precisa.
Porém, a nossa diferença é que a gente sabe a prática daquilo ali de fazer e a gente sabe o porquê que está fazendo. Então, a gente não simplesmente tem a parte tecnicista, a gente tem a parte da técnica, a gente tem a parte científica, a gente sabe o porquê que está fazendo daquilo ali. E a gente sabe também se deve parar ou não, e a gente sabe quando deve manter ou não. Então, a parte do enfermeiro, né, ele estuda muito mais. Então, são 5 anos se dedicando, tá? São 5 anos ali trabalhando, se dedicando, estudando, lendo, construindo um saber. Não é à toa que são vocês que visualizam e que integram a prática do técnico de enfermagem, tá? E continuando, a gente vai ter aí a prática do cuidado familiar também ampliado, tá bom? Também fazendo parte dessa portaria, efetivada por meio do conhecimento da estrutura, da funcionalidade das famílias lotadas em determinada unidade de saúde, as quais se visa propor intervenções que... deixa eu voltar. Influenciem os processos de saúde e doença dos indivíduos, das famílias e da própria comunidade, a promoção e o estímulo à participação da comunidade no controle social, no planejamento, na execução e na avaliação das ações, que a gente já falou dessa questão da educação popular em saúde. O trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações. Então, essa parte da equipe multiprofissional, ela é batida e rebatida, que ela é muito resolutiva, tá? Extremamente resolutiva dentro da atenção primária. A questão da valorização dos diversos saberes e da prática na perspectiva de uma abordagem integral, resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito. E teremos aí mais uma portaria, acho que é a última, tá, gente, de hoje, de número 1625, tá? Que como requisitos para a prática de enfermagem na atenção básica à saúde, os enfermeiros possuem nos termos da portaria número 1625. Gente, se vocês quiserem, essas portarias eu deixo todas assim o número e tal, porque vocês também podem pesquisar a portaria para ler ela na totalidade, tá? Eu falo da portaria aqui, eu faço um resumo. A portaria, ela diz isso, eu já sei o que é a portaria. Agora, vocês que ainda não conhecem, é interessante vocês pegarem para ler, para vocês saberem realmente quais são as competências todas e tal. Aqui eu falo, assim, isso aqui é a portaria. Isso aqui é a portaria, é o que tem na portaria, tá? Mas é interessante também vocês pegarem para ler, para ficarem mais atualizados também. Então, nessa portaria, tá? Nesses termos da lei, da portaria, aliás, número 1625, terão lá as competências para realizar as consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações. Isso, prática de enfermagem na atenção básica à saúde. Vou repetir. Competências para realizar consultas de enfermagem, competência para solicitar exames complementares e prescrever medicações, observadas as disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou as normas formativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os municipais e os do Distrito Federal. Tá? É aquela coisa de ter os protocolos. A gente prescreve a medicação obedecendo os protocolos. Seja as normativas do Ministério da Saúde, tá? Os protocolos estaduais, os municipais, a gente obedece os protocolos. E esses protocolos ou normativas técnicas, nos termos da própria portaria 648 de 2006, são de responsabilidade do gestor de saúde em âmbito nacional, existentes nos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde. Todos os cadernos da atenção básica, gente, vocês encontram na internet. Colocar lá bem assim, cadernos da atenção básica. Vai vir uma renca de caderno da atenção básica, tá? Lá fala tudo. É lá que norteia o processo de trabalho da gente. Tem todo o processo de trabalho do agente de saúde, do enfermeiro, tudo nesses cadernos de atenção básica. Então, é lá que norteia o nosso processo de trabalho. Ah, tô com dúvida em alguma coisa. Vou lá no caderno
da atenção básica. Por exemplo, estou com dúvida, uma notificação de saúde do trabalhador, como é que faz? Meu Deus, isso aqui eu vou lá no caderno da atenção básica de saúde do trabalhador e eu vou ver que tem lá como eu devo proceder com tal situação. São protocolos do Ministério da Saúde. Protocolos que devem ser seguidos, que foram estudados, pessoas pararam seu tempo, estudaram, perderam seu tempo para realizar e para fazer esses protocolos, tá bom? E a atuação do enfermeiro na atenção básica, ela representa uma mudança no paradigma da atenção e cuidado em saúde. E isso confere um papel de destaque nas equipes multidisciplinares propostas pelo Ministério da Saúde. A consulta de enfermagem, ela mostrou ser um elemento de sucesso nos vários contextos em que foi inserida, de modo que é um procedimento que não pode, de forma alguma, ser desacreditado ou ter o seu conteúdo esvaído, tá? Então, assim, a consulta de enfermagem, ela é um elemento que teve todo esse processo histórico para a gente ter ela hoje e que ela vem com sucesso. E eu tenho certeza que com o passar do tempo vai ter mais sucesso ainda. Então, assim, ela é inserida nesse contexto, ela é um procedimento incrível, tá? E que de forma alguma ele pode ser desacreditado, gente. Ele não pode ter seu conteúdo diminuído, esvaído de forma alguma. E para isso, nós enfermeiros, nós que queremos fazer parte, vocês que querem fazer parte da classe da enfermagem, não podem deixar isso se perder. E é isso, tá? A nossa aula de hoje é sobre essa questão da consulta de enfermagem, como a gente chegou até aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a sistematização da assistência de enfermagem na saúde coletiva, tá? Amanhã a gente inicia a sistematização da assistência de enfermagem na saúde coletiva. Vocês já tiveram sistematização da assistência, então acredito eu que eu possa trabalhar com vocês já casos, né? Alguns casos clínicos relacionados à saúde coletiva, que é bom para vocês entenderem melhor também a disciplina e já exercitar também, né? Quando forem enfermeiros de atenção primária, como é que eu vou fazer uma sistematização com esse paciente? Então, amanhã a gente vai aprender. Eu vou ver se eu consigo pegar alguns casos diferentes pra gente detalhar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pessoal? Oi. Estamos aqui. Alguém quer alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ou tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo lindo? Tá bom, então. Então tá, gente, até amanhã. Bom descanso. Amanhã a gente se vê, tá? Eu mando o link aqui novamente pra gente ter a nossa aula, tá bom? Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.